Você já se pegou construindo muros invisíveis, acreditando que a indiferença era a chave para a paz? Talvez você tenha sido ensinado que a verdadeira força reside em não demonstrar fraqueza, em não sentir o golpe, em ser uma fortaleza inabalável para o mundo exterior. Mas e se essa armadura, cuidadosamente forjada para te proteger, estivesse na verdade te isolando, te sufocando, te impedindo de respirar? E se a verdadeira resiliência não fosse sobre a ausência de dor, mas sobre a maestria em senti-la e transformá-la? Existe um caminho milenar, esquecido por muitos. Ele promete uma força muito mais profunda e autêntica do que a fria indiferença. Houve um período em minha própria vida onde a palavra indiferença era quase um mantra. Eu via a vulnerabilidade como um defeito, uma brecha que o mundo exploraria sem piedade. Eu me convenci de que a impassibilidade era o auge do controle pessoal. Mas, como o sábio Sêneca nos lembra em suas cartas a Lucílio, não somos perturbados pelos eventos, mas pela visão que temos deles. Eu estava perturbado pela minha própria visão distorcida do que significava ser forte, uma visão que me impedia de realmente viver e crescer. O problema não é sentir, é a forma como nos permitimos ser consumidos por esses sentimentos, ou, igualmente perigoso, a forma como os empurramos para debaixo do tapete. A sociedade muitas vezes nos empurra para um ideal de perfeição inatingível. Nele, a dor é escondida e a autenticidade é sacrificada em nome de uma imagem impecável. Essa performance constante drena nossa energia vital. Ela nos desconecta de quem realmente somos e nos impede de formar laços verdadeiros e significativos. Ficamos presos em uma gaiola de ouro, onde a segurança percebida custa nossa liberdade interior. Mas há uma saída, um farol de sabedoria aceso há milênios por mentes brilhantes. Neste vídeo, vamos mergulhar em 5 princípios estoicos que não te transformarão em uma estátua de mármore, mas sim em um carvalho robusto, capaz de resistir às tempestades da vida sem perder suas raízes. Eles são um guia prático para cultivar resiliência genuína, processar suas emoções com inteligência e construir uma vida com propósito e autenticidade. Se você está pronto para trocar a máscara da indiferença pela coroa da verdadeira força interior, comente "força inabalável" abaixo e embarque nesta jornada de autodescoberta. Você já se sentiu como um marinheiro à deriva em um mar revolto, tentando controlar as ondas com as mãos nuas? A maioria das suas angústias nasce de uma batalha perdida antes mesmo de começar, a luta contra o incontrolável. E se eu te dissesse que a serenidade está ao seu alcance, bastando direcionar sua atenção para o único lugar onde você realmente tem poder? Nós nos desgastamos tentando manipular o vento, a maré, a direção dos outros navios. Queremos controlar o humor do chefe, a decisão do banco, o resultado de uma eleição, a opinião que alguém tem de nós. Quando a realidade se desvia do nosso roteiro mental, somos invadidos por frustração, raiva e ansiedade. Essa ilusão de controle sobre o externo nos aprisiona em um ciclo vicioso de desapontamento. Ela nos transforma em reféns das variáveis que estão, por natureza, além do nosso alcance. Desperdiçamos nossa preciosa energia vital em fantasmas, enquanto o verdadeiro leme da nossa vida permanece intocado. O escravo liberto Epicteto, que viveu uma vida de adversidades, cristalizou esta sabedoria fundamental. Algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Estão sob nosso controle a nossa opinião, o nosso impulso, o nosso desejo, a nossa aversão, em suma, tudo o que é da nossa própria ação. Não estão sob nosso controle o nosso corpo, a nossa propriedade, a nossa reputação, o nosso comando, em suma, tudo o que não é da nossa própria ação. Esta dicotomia do controle não é uma lição de resignação, mas um mapa para a liberdade.
Ela nos convida a focar no que é intrinsecamente nosso, nossos julgamentos e nossas escolhas, e a liberar o apego ao que é externo e efêmero. A verdadeira força nasce da distinção clara entre o que podemos mudar e o que devemos aceitar. Para aplicar isso em sua vida hoje, comece com um exercício simples, mas poderoso. Ao sentir a onda de preocupação se aproximar, pause. Pegue um papel e trace uma linha no meio, criando duas colunas: o que eu controlo e o que eu não controlo. Escreva cada elemento da sua preocupação em sua respectiva coluna. Por exemplo, você não controla a decisão do seu cliente, mas controla a qualidade do seu trabalho e a clareza da sua comunicação. Você não controla o tempo em um dia importante, mas controla sua preparação e sua atitude diante de um imprevisto. Concentre-se em cada item da coluna "O que eu controlo" com 100% da sua energia e atenção. Para os itens da coluna "O que eu não controlo", visualize-os como folhas levadas por um rio. Observe-os e deixe-os ir. Pratique repetir a si mesmo: isso está no meu círculo de controle? Se não estiver, permita-se liberar a tensão e redirecionar sua energia para onde ela realmente pode fazer a diferença. Ao dominar esta arte da distinção, você sentirá um peso imenso ser retirado dos seus ombros. A ansiedade, antes uma sombra constante, começará a diminuir, substituída por uma sensação de poder pessoal genuíno. Você deixará de ser um passageiro à mercê das ondas e se tornará o capitão inabalável do seu próprio navio, navegando com propósito e serenidade, focando sua energia apenas no leme que está em suas mãos. Esta clareza mental será a fundação sobre a qual você construirá uma vida de paz duradoura. Comente abaixo: eu controlo o meu leme. Ancorar nossa paz no círculo de controle é a base. Mas o que fazemos com as emoções que surgem quando o incontrolável nos atinge? O próximo princípio nos guiará para um relacionamento mais saudável com nossos próprios sentimentos. Você foi condicionado a acreditar que sentir é fraqueza, que a força se manifesta na ausência de lágrimas ou na supressão da raiva. Mas e se essa mesma estratégia fosse uma prisão silenciosa, impedindo sua evolução e aprofundando as feridas que você tenta esconder? Como muitos, você aprendeu a engolir a frustração, a camuflar a tristeza com um sorriso forçado, a ignorar o medo na esperança de que ele simplesmente se dissolva. Você se convence de que, ao não dar atenção a essas emoções incômodas, elas magicamente desaparecerão. Mas a realidade é bem diferente. Emoções reprimidas são como detritos acumulados no fundo de um rio, e eventualmente bloqueiam o fluxo. Elas se manifestam de formas disfarçadas: irritabilidade crônica, insônia, explosões inesperadas e até somatizações físicas. Você cria uma barreira impenetrável entre si mesmo e sua verdade mais profunda. Consequentemente, isso te afasta das pessoas que anseiam por uma conexão genuína, tornando-o refém de um turbilhão interno que você se recusa a confrontar. O imperador filósofo Marco Aurélio, em suas Meditações, nos oferece uma bússola interna. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Os estoicos não pregavam a abolição das emoções, mas sim a maestria sobre elas. Eles nos convidavam a observar nossos sentimentos com um distanciamento quase científico, como um observador imparcial, sem permitir que eles nos arrastassem para reações impulsivas e irracionais. A ideia não é não sentir, mas sentir sem ser dominado. É investigar a raiz de cada paixão, questionando os julgamentos que as alimentam, para então agir com razão e virtuosidade. Para começar a desarmar essa armadilha emocional hoje, adote a prática da autoobservação consciente. Quando uma emoção intensa surgir, seja raiva, tristeza, medo ou frustração, resista ao impulso automático de reprimi-la ou de reagir imediatamente. Em vez disso, pause. Encontre um local tranquilo, feche os olhos por um momento e volte sua atenção para dentro. Pergunte a si mesmo: onde em meu corpo estou sentindo essa emoção?
Que sensações físicas ela provoca? Que pensamentos estão passando neste exato momento? Não julgue, apenas observe. Sêneca sugeria um exame noturno da consciência, um diário onde você anota o que te perturbou e o porquê. Permita-se sentir a emoção plenamente, como uma onda que chega e passa, sem se agarrar a ela. Lembre-se da distinção crucial. Você sente raiva, mas você não é sua raiva. Ao reconhecer e validar a emoção sem se identificar com ela, você recupera seu poder. Assim, pode escolher uma resposta baseada na razão e na virtude, não no impulso cego. Ao dominar esta prática, suas emoções deixarão de serem tiranos caprichosos e se tornarão mensageiras valiosas. Você desenvolverá uma inteligência emocional profunda, capaz de navegar pelos mares turbulentos da vida como uma calma interior inabalável. Sua força não virá da ausência de sentimentos, mas da sua capacidade de senti-los plenamente e ainda assim agir com sabedoria, integridade e propósito. Você se tornará o mestre do seu próprio mundo interior. Observar nossas emoções é uma etapa crucial para a liberdade. Mas para que essa liberdade seja duradoura, precisamos redefinir a fonte da nossa autoestima. O próximo princípio nos desafiará a buscar o ouro onde ele realmente se encontra. Você está constantemente na vitrine, buscando o próximo like, o elogio, a aprovação que parece sempre fugir. Essa corrida incessante por validação externa é uma miragem, uma prisão de areia movediça que rouba sua autenticidade e sua verdadeira paz. Você moldou suas decisões, suas palavras e até mesmo seus sonhos para se encaixar nas expectativas alheias. Você se sente vazio quando o aplauso não vem, ou devastado por uma crítica passageira. Essa dependência do olhar externo te transforma em um camaleão social, mudando de cor com cada ambiente. Você se perde na busca desesperada por aceitação. Você se torna um eco, não uma voz. A alegria que você busca é efêmera, condicionada à volátil opinião de terceiros. Isso o deixa à mercê de um júri que você jamais poderá controlar. No final, você não sabe mais quem é quando o palco se esvazia. Epicteto, com sua clareza incisiva, nos confronta. A principal tarefa na vida é simplesmente esta: identificar e separar as coisas, para que possa dizer claramente quais são externas e não estão sob meu controle e quais são as escolhas que eu realmente controlo. Para os estoicos, a única fonte verdadeira de bem e mal reside em nossas próprias escolhas morais, em nosso caráter, em nossa virtude. Sabedoria, justiça, coragem e temperança, essas são as joias inestimáveis que ninguém pode te tirar, e que não dependem do capricho de uma multidão. Buscar a validação externa é construir sua casa sobre a areia. Buscar a virtude é edificar sobre a rocha. A verdadeira liberdade emerge quando você se torna seu próprio juiz, baseado em um código moral inabalável. Comece hoje a redefinir sua bússola interna. Pegue um momento para refletir e escreva suas próprias definições de virtude. O que significa ser honesto para você? O que é integridade inegociável? Como a coragem se manifesta em sua vida diária? Em cada encruzilhada, em vez de perguntar o que os outros vão pensar, pergunte: isso está alinhado com meus valores mais profundos? Estou agindo com sabedoria, justiça, coragem e temperança? A recompensa não é o reconhecimento público, mas a paz interior de saber que você agiu de acordo com seu eu mais elevado. Se você defendeu o que é certo, mesmo que impopular, você já venceu. Se você cumpriu sua palavra, mesmo em segredo, você já é digno. Pratique a indiferença em relação à fama e à crítica e a dedicação total à sua própria bússola moral. A validação mais importante não é a que vem de fora, mas o sussurro de aprovação da sua própria consciência. Ao dominar este princípio, sua autoconfiança se tornará uma fortaleza inexpugnável.
Você agirá com uma integridade radiante, não por medo da desaprovação ou desejo de louvor, mas porque é inerentemente o caminho certo a trilhar. Sua paz interior não será mais um brinquedo nas mãos dos outros, mas uma fonte inesgotável que brota de uma fundação sólida de caráter. Você se tornará um farol de autenticidade, atraindo conexões genuínas e vivendo uma vida de propósito que transcende as aprovações passageiras do mundo. Construir uma fortaleza interna de virtude é libertador. Mas o que acontece quando a vida, com sua imprevisibilidade inerente, te joga uma curva inesperada? O próximo princípio nos dará a chave para abraçar até mesmo os desafios mais dolorosos como parte essencial da nossa obra-prima. Você se encontra em uma batalha interminável contra o que já aconteceu, preso nas teias do "e se" ou no amargo "poderia ter sido diferente"? E se a verdadeira liberdade estivesse em abraçar cada fio do tecido da sua vida, cada evento, sem exceção, como um ingrediente indispensável para a sua maior obra? Você se apega tenazmente à imagem de como as coisas deveriam ter sido. Quando um plano meticuloso desmorona, um relacionamento significativo se desfaz, ou uma adversidade brutal se ergue em seu caminho, você se sente como uma vítima do destino, amargurado, resistente e desesperançoso. Essa resistência obstinada ao que é inevitável, ao passado que não pode ser reescrito, ao presente que não se conforma às suas expectativas, consome sua energia vital. Ela impede seu aprendizado e o mantém acorrentado a um ciclo infindável de arrependimento e frustração. Você se recusa a aceitar o agora, vivendo em um purgatório de "e se" e "poderia ter sido", em vez de extrair a sabedoria do que é. Marco Aurélio, o imperador filósofo, em suas meditações, nos oferece a essência do amor fati. Aceite o que o destino tece para você e ame as pessoas com quem o destino te junta. Não é uma convocação à resignação passiva ou à apatia, mas sim a uma aceitação ativa, quase jubilosa, de tudo que a vida apresenta. É a arte de transformar cada obstáculo em uma oportunidade de crescimento, cada revés em um degrau para uma sabedoria mais profunda. O amor fati nos ensina a ver a vida não como uma série de eventos aleatórios, mas como uma narrativa coesa, onde cada capítulo, por mais doloroso que seja, é essencial para a totalidade e beleza da história. O que impede a ação, avança a ação. O que está no caminho, torna-se o caminho, ele nos diz. Para incorporar o amor fati em sua vida hoje, comece a mudar sua narrativa interna diante da adversidade. Quando algo inesperado e desafiador ocorrer, em vez de mergulhar no lamento ou na autocomiseração, pause. Com os pés firmes no chão, pergunte a si mesmo: como isso, especificamente, pode me servir? Que lição, por mais amarga que seja, posso extrair desta experiência? Como posso usar esta situação para me tornar uma versão mais forte, mais sábia ou mais compassiva de mim mesmo? Por exemplo, se você perde um emprego, em vez de ver apenas a perda, veja a abertura para explorar um novo caminho profissional, desenvolver novas habilidades ou reavaliar suas prioridades. Se um projeto falha, não é apenas um fracasso, mas um laboratório de aprendizado para refinar suas estratégias futuras. Não se trata apenas de aceitar o que acontece, mas de encontrar uma maneira de amar essa experiência, de vê-la como uma parte indispensável da sua epopeia pessoal. Transforme o veneno do infortúnio no remédio do crescimento. Ao dominar a prática do amor fati, a adversidade deixará de ser um inimigo que o derruba e se tornará um artesão que o molda. Você desenvolverá uma resiliência extraordinária, uma capacidade de ver cada desafio não como um castigo, mas como um presente disfarçado, uma oportunidade única para forjar seu caráter. Sua vida se transformará em uma obra-prima contínua, onde cada pincelada, seja ela de luz ou sombra, contribui para a beleza final e a profundidade da sua existência.
Você se tornará inabalável, não por não sentir, mas por abraçar tudo que a vida lhe oferece. Amar o seu destino liberta você das amarras do passado e do medo do futuro. Mas para que essa liberdade seja completa, precisamos entender como aplicar esses princípios nas nossas conexões mais íntimas e importantes. Você anseia por conexões profundas e significativas, mas talvez se veja caindo na armadilha de tentar controlar, persuadir ou manipular o outro para que ele se encaixe em suas expectativas. E se a verdadeira intimidade, a verdadeira força de um laço, surgisse da liberdade, do respeito mútuo e da vulnerabilidade autêntica, não da dominação? Em um mundo que muitas vezes confunde poder com controle, você pode ter sido levado a acreditar que, para conquistar ou manter alguém, seja em amizade, amor ou negócios, é preciso jogar, usar táticas psicológicas ou fingir um desinteresse estratégico. Você tenta mudar o comportamento do outro através de exigências disfarçadas, chantagens emocionais sutis ou jogos de poder. Essa abordagem, fundamentada na desconfiança e no desejo de controle, não apenas destrói a base de qualquer relacionamento saudável, mas também impede a verdadeira intimidade. Ela gera ressentimento, distanciamento e uma sensação de aprisionamento para ambos. Isso o isola em sua própria estratégia de manipulação. Sêneca, com sua profunda compreensão da natureza humana, nos adverte sobre a essência da amizade e do amor. O amor não deve ser uma escravidão, mas uma escolha livre. Os estoicos valorizavam a virtude, a razão e a benevolência em todas as interações humanas. Eles nos encorajavam a focar no nosso próprio caráter, a agir com justiça e generosidade, sem expectativas de retorno ou tentativas de controle sobre as ações alheias. A conexão autêntica, para eles, floresce no respeito pela autonomia do outro e na entrega de si mesmo sem amarras. Não se pode ser feliz sem ser sociável, nem sociável sem ser amigo. Ele nos lembra, enfatizando a importância de relações baseadas na virtude. Para começar a construir pontes de autenticidade hoje, o primeiro passo é voltar sua atenção para o seu próprio jardim. Cultive suas virtudes, seja a melhor versão de si mesmo, independentemente do outro. Em vez de tentar controlar o comportamento alheio, defina seus próprios limites claros e comunique-os de forma respeitosa e empática. Pratique a escuta ativa, prestando atenção genuína ao que o outro diz e sente, validando suas emoções sem necessariamente concordar com suas ações ou opiniões. Ofereça apoio e compaixão, mas mantenha sua própria integridade. Lembre-se da dicotomia do controle. Você controla suas ações e reações, não as dela. Se uma conexão não prospera com base na autenticidade, no respeito mútuo e na liberdade, isso, por mais doloroso que seja, está fora do seu controle. Concentre-se em edificar laços sobre pilares de comunicação honesta, vulnerabilidade bem colocada e respeito incondicional pela individualidade do outro, nunca sobre a areia movediça dos jogos de poder ou da manipulação. Ao dominar esta arte das conexões autênticas, seus relacionamentos se aprofundarão e se tornarão fontes de verdadeira força e crescimento. Você atrairá pessoas que valorizam sua essência, que respeitam sua autonomia e que desejam caminhar ao seu lado em uma jornada de mútua evolução. Seus laços serão construídos sobre a rocha inabalável da virtude e da comunicação saudável, não sobre a ilusão frágil da manipulação. Ao dominar esta arte das conexões autênticas, seus relacionamentos se aprofundarão e se tornarão fontes de verdadeira força e crescimento. Você atrairá pessoas que valorizam sua essência, que respeitam sua autonomia e que desejam caminhar ao seu lado em uma jornada de mútua evolução. Seus laços serão construídos sobre a rocha inabalável da virtude e da comunicação saudável, não sobre a ilusão frágil da manipulação. Você experimentará uma intimidade genuína, onde ser você mesmo é o maior presente que você pode oferecer.
curta se você valoriza conexões autênticas. Chegamos ao final desta jornada transformadora, mas este é apenas o prelúdio para sua nova vida. Recapitulamos 5 princípios estoicos que são verdadeiros pilares para a construção de uma força interior inabalável. Aprendemos a ancorar nossa paz no círculo de controle, liberando-nos da ilusão de poder sobre o externo. A observar nossas emoções, não as reprimendo, mas compreendendo-as como mensageiras. A cultivar a virtude, desprezando o aplauso externo e encontrando validação em nossa própria integridade. A praticar amor fati, amando nosso destino em todas as suas facetas, transformando adversidades em oportunidades. E, finalmente, a construir pontes de autenticidade, não muros de manipulação, forjando laços baseados em liberdade e respeito. Você não é mais a sombra que se escondia atrás de uma fachada de indiferença, temendo a vulnerabilidade e buscando aprovação em cada esquina. Você não é mais refém das opiniões alheias ou das tempestades incontroláveis do mundo exterior. A pessoa que você está se tornando é alguém verdadeiramente forte, alguém que não foge da dor, mas a atravessa com sabedoria. Você é alguém que encontra serenidade na aceitação, propósito na virtude e que constrói relacionamentos profundos e genuínos. Você é o alquimista que transformará cada adversidade em um trampolim para um crescimento ainda maior. Um ser humano que floresce através dos desafios, não apesar deles. Esta é a verdadeira força estoica. Não a ausência de quedas, mas a maestria em se levantar cada vez mais sábio, mais íntegro, mais livre. Se este vídeo ressoou com a sua alma, se ele acendeu uma chama de autêntica resiliência dentro de você, por favor, deixe seu curtir. Seu engajamento é o combustível que me permite levar essa mensagem vital para mais corações que anseiam por essa transformação. Quero ouvir sua voz, sua história. Qual desses 5 princípios tocou mais fundo em você? Como você pretende semear essa sabedoria em sua vida a partir de hoje? Comente abaixo e compartilhe sua experiência. Sua jornada, suas palavras podem ser o farol que ilumina o caminho de outra pessoa. E se você conhece alguém que está preso na armadilha da indiferença, que precisa desesperadamente trocar a falsa força pela resiliência autêntica, compartilhe este vídeo com ele. Você tem o poder de ser o catalisador para uma mudança profunda na vida de alguém. Para continuar a aprofundar-se nos ensinamentos estoicos, para nutrir sua mente e fortalecer seu espírito na jornada de autodescoberta e maestria pessoal, inscreva-se no canal e ative o sininho. Juntos, vamos construir uma comunidade de indivíduos verdadeiramente inabaláveis, prontos para enfrentar o mundo com serenidade e propósito. Lembre-se, o verdadeiro império não é construído fora de você. Ele é forjado nas profundezas do seu próprio caráter. Abrace sua jornada, com todas as suas curvas e desafios, e se torne o arquiteto inabalável da sua própria paz.